Seja bem-vindo ao canal Teologia Aprenda Mais. Estamos aqui novamente gravando sobre a história do cristianismo, e hoje eu quero falar sobre a igreja medieval, desde a queda de Roma, de 476, quando fala aqui de Roma, a parte ocidental, que caiu em 476, até a queda de Constantinopla, que é a parte oriental do Império Romano, que foi em 1453, e o processo do poder papal, dentro da história do cristianismo. Então, outra questão aqui das invasões bárbaras que ocorreu na parte ocidental do Império, em 410, Alarico, era visigodo, invadiu Roma e detonou com Roma. Os povos germânicos entraram, invadiram Roma, e saquearam tudo. O Papa Leão impediu Átila de entrar em Roma, mas 4 anos depois os vândalos entraram e fizeram a festa. E Leão I negocia com Átila, o Uno, o flagelo de Deus. Outra questão aqui, no ano 476, uma tribo de germânicos, aparentemente pequenos, erutos, dirigido pelo rei Odoacro, apoderou-se de Roma, destronou o menino imperador Rômulo, conhecido por Augusto, o Pequeno, e Odoacro tomou o título de rei da Itália. Desde esse ano de 476, o Império Romano Ocidental deixou de existir, desde a fundação de Roma até a queda do Império. Passaram-se 1500 anos. O Império Oriental, que tinha como capital Constantinopla, vai durar até o ano 1453. Então aqui tem a questão da invasão de Alarico, Uno, os vândalos. Rômulo Augusto é deposto por Odoacro. O declínio e queda de Roma. Vamos ver que aconteceu por todos os 500 anos, uma passada de olhos. Anteriormente acabamos vendo os bárbaros invadindo o Império Romano, cada vez um novo grupo de bárbaros invadia, minando aos poucos o Império Romano do Ocidente, desaparecendo com ele, acabando caindo na própria cidade de Roma. Foi então só o Império Romano do Oriente, também chamado de Império Bizantino, que fica de pé. Origem e desenvolvimento do papado. Uma coisa, a autoridade monárquica do Papa é fruto de um longo processo, de um bispo igual aos outros. O de Roma passa a ser o primeiro entre os demais, finalmente cabeça incontestável da igreja. Vários papas de grande envergadura, dos quais devemos citar Inocêncio, que é de 402 a 417, Celestino de 422 a 432, Leão I, de 440 a 461, e Gregório I, em 590 a 604. Nos primeiros 500 anos da igreja não houve papa como conhecemos hoje. O primeiro bispo de Roma que decidiu governar a igreja toda foi Inocêncio III. O segundo a fazer o mesmo foi Leão I, no século V, porém o verdadeiro primeiro papa conhecido na história foi Gregório I, de 590 a 604. Ele passou a ter a ascendência sobre os reis, então o papa tornou-se o senhor e cabeça da igreja. Sua autoridade se estendia por todo o mundo antigo. Está a figura de Gregório. Celestino, durante o exercício de seu papado, foi resolvido muita agitada questão de direitos e apelo a Roma, decisões nas províncias. Celestino manipulou as questões de uma maneira que sempre saía ganhando o prestígio de Roma, até o ponto de dispensar os cânones de concílio geral. Leão I, homem humilde, insistia que era sucessor de Pedro, que não se pode infringir a autoridade dele, conseguiu do jovem e fraco imperador Valentino III um édito que esse reconhece a primazia da sé de Pedro, insistia que ninguém podia agir sem a permissão dessa sé. Leão I. Gregório I, possivelmente o maior papa desse período, filho de um senador, adotou o costume monárquico, pretendia ser missionário aos ingleses quando foi consagrado papa aos 49 anos de idade. Reclamou que Máximo foi eleito patriarca de Constantinopla no lugar de seu candidato. Suspendeu todos os bispos que o consagraram sob pena de anátema de Deus e do apóstolo Pedro. Repreendeu o patriarca de Constantinopla por ter assumido o título de bispo ecumênico. Então, temos aí, entrando agora a figura do feudalismo, que é o sistema socioeconômico da época, a questão de clérigos, soldados, camponeses, a figura de Leão I, como se dizia que é um dos primeiros papas, mas a figura principal é o Papa Gregório, do século VI. A história da conversão dos francos. Após a queda de Roma, os mais fortes estados ocidentais do primeiro período da Idade Média se estendeu na França. Em 481, Clovis, chefe dos francos, completa a conquista da Gália, que foi iniciada por seu pai. O rei Clovis, casado com uma princesa cristã, se converte. O nome da princesa era Clotilde, ele se converte ao cristianismo e é batizado em 496 pelo bispo de Reims, com mais de 3.000 soldados do seu exército.
o batalhão de Clovis, junto com mais de 3.000 soldados. O imperador Justiniano, né, um dos grandes imperadores desse período do século VI, foi Justiniano. Quando se fala em imperador bizantino, esse imperador é que é lembrado. Ele expandiu outra vez o Império Romano do Oriente. Algumas bordas ele conseguiu levar mais para frente em batalha, construiu grandes edifícios, criou muitas leis, considerando o imperador legislador, e ele construiu a famosa Basílica Hagia Sophia, né? E disse aquela velha frase: eu te superei, Salomão. Imperador Justiniano e a Hagia Sophia, né? Santa Sofia. A expansão do islamismo. Maomé fundou a religião muçulmana no ano 632, quando realizou a sua viagem de Meca a Medina. Seu livro sagrado é o Alcorão. As tribos árabes rapidamente se unificaram sobre a nova religião. Iniciou um período de 100 anos de expansão em que conquista quase todo o império, norte da África e a Península Ibérica. A derrota na Batalha de Touros, na França, em 732, foi decisiva na defesa da Europa, as invasões por Carlos Martel, né? A cidade de Antioquia, Alexandria, Cartago e outras, com as principais igrejas do Oriente Médio, foram conquistados. Os pagãos foram obrigados a se converter sob pena de morte. Os cristãos e judeus eram tolerados como monoteístas, mas obrigados a pagar tributo e não pregar para os muçulmanos. O cristianismo só não morreu, não foi sufocado, não foi destruído por causa dos francos, né, que venceram os muçulmanos na Batalha de Touros, em 10 de outubro de 732, comandada por Carlos Martel e suas tropas, né? Então, o profeta Maomé, você pode ver mais sobre o islamismo lá em Sectas e Heresias, sobre religiões. Você vê lá que eu falo desde a origem até a sua construção teológica, doutrinária, a estrutura que o islamismo tem. Acesse os vídeos de Seitas e Heresia, Maomé e Meca, pregação do Alcorão, batalha e etc. Então nós temos aqui a figura de Pepino Breve, filho de Carlos Martel. Filho de Carlos Martel, assumiu o poder após a morte de seu pai em 740, mais tarde, em 751, Pepino foi proclamado rei dos francos. Após internar o último Merovingio, tendo o apoio papal, Pepino foi coroado pelo Papa Estevão II. Em agradecimento ao apoio que recebeu, Pepino concedeu à igreja as terras que ele tomou dos Lombardos durante a expedição à Itália contra esse grupo que ameaçava atacar Roma e o papado. Esse território foi utilizado pela Itália para formar o patrimônio de São Pedro, né? Outra questão, Pepino Breve, o Sacro Império Romano Germânico. Em 768 assume o trono do reinado dos francos o príncipe Carlos Magno. No dia 25 de dezembro de 800, o Papa Leão III, na Basílica de São Pedro, sob as aclamações da multidão, coroa Carlos Magno como imperador dos romanos, ato que restaurava o Império Romano do Ocidente, com o nome Sacro Império Romano, né, que desde essa época recebe o nome Sacro Império Romano, sem autorização do imperador bizantino. A figura de Carlos Magno é uma figura muito importante para a escolástica. Ele vai construir escolas junto aos mosteiros, junto às igrejas, vai trazer um monge chamado Alcuino para ensinar no palácio, vai ser chamado as aulas palatinas, vai ter uma reforma também no grego, né, o grego com letras maiúsculas e gregos letras minúsculas. Então vai ter toda uma reforma. Carlos Magno é muito importante dentro da escolástica, dentro da filosofia, dentro do conhecimento e dentro de todas as obras que há. Coroação de Carlos Magno, né, o Grande. Missões medievais. A igreja foi expandida à base de missionários, na sua imensa maioria monges. O povo comum não era missionário, a não ser pelo testemunho. Quem saía para um país, muitas vezes, geralmente eram os monges. Vamos falar de pessoas pouco conhecidas até o IV século, foram pessoas anônimas que foram levadas ao cristianismo. Depois de 4 séculos, começaram a conhecer que levar o cristianismo em frente, são monges, né? Então, que aparece aqui, algumas falar que Patrício, São Patrício foi na Irlanda pregar aos irlandeses, São Columba entre os escoceses, né, para pregar, Bonifácio Carvalho de Thor e outras questões. Conhecimento e teologia. É interessante para nós alguns debates teológicos que aconteceram principalmente mais para o final desse período, né? O conhecimento e teologia dos monges, nos mosteiros, está a preservação do conhecimento, da filosofia, da teologia. João Damasceno vai construir uma teologia sistemática na Síria. O mais antigo ícone de Cristo, Pantocrator, né? Foi pintado o mais antigo ícone de Cristo, Pantocrator, né? Cristo Rei, Cristo Todo-Poderoso. O cisma do Ocidente e Oriente ocorreu em 1454. A Igreja Romana Ocidental, representada pelos delegados enviados pelo Papa Leão IX, excomungou o patriarca de Constantinopla, o cabeça da Igreja Oriental. O patriarca Cerularius
recusou reconhecer a supremacia de Roma sobre a Igreja Oriental. Em resposta ao ato de Roma, excomungou a delegação do Papa. Esse grande cisma foi antecipado por séculos em virtude da diferença de linguagem. O Ocidente falava o latim e o Oriente falava o grego. A discordância sobre o lugar dos ícones na adoração, disputas territoriais, convicções variantes relativas ao celibato, ao ofício clerical, argumentos relativos a procedendo do Espírito Santo. A Igreja Oriental dizia que o Espírito Santo procede somente do Pai, enquanto a Igreja Ocidental dizia que ele procede do Pai e do Filho, né? A filosofia escolástica do ano de 1200, 1453, o nome se refere ao método desenvolvido nas escolas da época. Entretanto, a filosofia escolástica sobrepõe determinada concepção. É a filosofia desenvolvida na Idade Média e era vista como empregada da teologia, que na época era chamada de rainha da ciência nas universidades. Nessa época, notáveis teólogos usaram a filosofia como objeto de defesa, de defender a existência de Deus, provar a veracidade da Bíblia Sagrada e outros conteúdos. Temos aí Anselmo de Cantuária, nós temos Pedro Lombardo, nós temos São Tomás de Aquino, que é o doutor angelical, temos o Pedro Abelardo, Heloísa, né, e outros fatos que eu falo isso lá na História da Teologia de forma mais completa, de forma mais robusta, de forma mais clara, né? Hildebrando, 1073, foi inquestionavelmente o maior estadista eclesial da Idade Média. Seu objetivo foi tomar um ato a dominar o universal absoluto do papado, e sua política subordinou completamente esse propósito. Esse papa tornou o nome de Gregório VII, o Papa do Terror, né? E a igreja se tornou a igreja católica se tornou a senhora feudal da época. Declínio do poder papal. Do século XIII em diante começa suave declínio do poder papal para que ocorressem fatos, circunstâncias históricas diferentes. A corrupção constante na corte de Roma, o favoritismo, o mercantilismo que presidia as decisões do Papa, da cúria, igualmente estimulava a dissidência, né? Outra questão também, imoralidade dominava o clero. A cadeira papal era objeto de ambições mais desenfreadas. A influência adquirida pelos franceses da Itália e Cilícia, após a queda dos imperadores germânicos, foi sobremodo prejudicial ao papado. Então, tem várias coisas realmente que vai surgir a reforma protestante como protesto relacionado. Resumo da apostasia. Mencionaremos algumas das doutrinas que não têm apoio na Escritura Sagrada e quando foram implantadas na igreja. Ano doutrinário. 310, reza pelos defuntos. 320, uso de velas. 375, culto do santo. 431, culto à Virgem Maria. 503, obrigatoriedade de se beijar aos pés do Papa. 850, uso de água benta, né? 993, canonização do santo. 1073, celibato sacerdotal. 1184, instituição da Santa Inquisição. 1190, venda de indulgência. Substituição do pão pela hóstia. 1215, dogma da transubstanciação. 1229, proibição da leitura bíblica. 1316, instituição de reza, Ave Maria. 1546, introdução dos livros apócrifos. Em 1870, dogma da infalibilidade papal. Em 1950, ascensão de Maria. Então, são essas doutrinas papais, são essas doutrinas romanistas, essa teologia papista que nós não aceitamos dentro do protestantismo. As cruzadas do século XII e século XIII foram expedições guerreiras iniciadas pelo Papa Urbano II na Europa continental com o objetivo de libertar Jerusalém e outras regiões da Palestina que está sob domínio muçulmano. Além do objetivo religioso, havia um objetivo político, econômico. Na verdade, havia grupos de interesse diversos. No meio deles, alguns queriam aventurar-se, outros buscavam riqueza, outros prestígio e tudo mais. Com discurso persuasivo, como dizia, Jerusalém é o umbigo do mundo, é o discurso do Papa Urbano. Deus o quer. Este era o grito de guerra que nascia em todos. Os peregrinos deveriam partir após as colheitas. Os primeiros voluntários escolheram como símbolo da expedição uma cruz pintada nas armaduras, daí o nome cruzada. Ao todo foram organizadas 8 cruzadas, tendo como bandeira promover guerra santa contra os infiéis, os turcos. Então nós temos aí várias cruzadas que são em torno de 10, 11, 12, né? As cruzadas, o desenvolvimento da vida monárquica, a Ordem dos Beneditinos, fundada por São Benedito em 1529, no Monte Cassino. Essa ordem tornou-se a maior de todas as ordens monárquicas da Europa. Suas regras exigem obediência ao superior do mosteiro, a renúncia a todos os bens materiais, bem assim a castidade pessoal. A Ordem dos Franciscanos, fundada em 1209 por São Francisco de Assis, tornou-se mais numerosa de todas as ordens por causa da cor que usava.
tornando-se conhecido como os Frades Cinzentos. A Ordem dos Dominicanos, ordem espanhola fundada por São Domingo em 1215, os dominicanos e os franciscanos decidiram diferenciar das outras ordens, pois eram pregadores e ia por toda parte a fortalecer a fé dos crentes. Eram os intelectuais dominicanos. São Tomás de Aquino era um dominicano. Movimento de protesto. Tais protestos passaram a criticar veemente os abusos e as ações corruptas que vinham sendo praticados pelo clero. Esses pré-reformistas eram contra o comportamento imoral dos bispos, contra o comércio de relíquias sagradas, objetos pessoais do santo, bem como a venda de indulgência, que mediante certos pagamentos a pessoa poderia comprar a própria salvação. Venda de indulgência, é claro, que é a compra do perdão. Os principais pré-reformistas. Nós temos aqui os valdenses. Apareceram ao mesmo tempo em 1170 com Pedro Valdo, que lia, explicava e distribuía as escrituras, quais contrariava os costumes e as doutrinas dos católicos romanos. Foram cruelmente perseguidos e expulsos da França. Apesar das perseguições, eles permaneceram firmes e atualmente constituía uma parte de pequeno grupo de protesto na Itália, o valdense, os homens pobres de Lyon, os homens pobres de Lyon. Pedro Valdo. João Wycliffe, nascido em 1324, recusava-se a reconhecer a autoridade do Papa, opunha-se a ele e era contra a doutrina da transubstanciação, considerando o pão e o vinho mero símbolo. Traziu o Novo Testamento para o inglês, seus seguidores foram exterminados por Henrique V. Então, os seguidores dele eram chamados Lollardos, resmungões. João Russo, nascido em 1369, foi um dos líderes, ou foi um dos leitores de Wycliffe, pregou as mesmas doutrinas, especialmente proclamou a necessidade de se libertar da autoridade papal. Foi excomungado pelo Papa, então retirou-se para algum esconderijo desconhecido. Ao fim de 2 anos voltou a convite da igreja para participar de um concílio católico romano de Constância sob a proteção de um salvo-conduto. Entretanto, o acordo foi violado sob o pretexto de que não se deve ser fiel à herege. Assim, João Russo foi condenado e queimado em Constância na fogueira. Lollardo sendo queimados, e João Russo também. Jerônimo Savonarola, nascido em 1452, foi monge dominicano em Florença. A grande catedral enchia-se de multidões ansiosas, não só de ouvi-lo, mas também para obedecer os seus ensinos. Pregava contra os males sociais, eclesiásticos, polido seu tempo. Foi preso, condenado, enforcado. Seu corpo foi queimado na praça de Florença, em 1492. Outra questão, a queda de Constantinopla. É muito importante falar sobre isso. A queda de Constantinopla ocorreu em 1453, foi assinalada como linha divisória entre os tempos medievais e os tempos modernos. Província após província do grande império foi tomada, até ficar somente a cidade de Constantinopla, que finalmente em 1453 foi tomada pelos turcos otomanos, sob a ordem de Maomé II. O templo foi transformado em mesquita. Constantinopla hoje é Istambul, tornou-se a capital do Império Romano. Assim também terminou o período da Igreja Medieval. Então, os eruditos que nessa época de ataque dos turcos levaram toda essa parte, os manuscritos, os pergaminhos, os Novo Testamento em grego, ele saiu dessa parte oriental do Império Romano e foi para a parte ocidental do Império Romano, principalmente lá para o Renascimento cultural. O Renascimento foi um movimento histórico ocorrido inicialmente na Itália, difundido pela Europa, entre o século XIV e XVI. Foi caracterizado pela crítica aos valores medievais, pela valorização dos valores da antiguidade clássica greco-romana. Foi na cidade de Florença que os textos clássicos passaram a ser estudados. As ideias renascentistas difundiu-se para outras cidades italianas e posteriormente para outras regiões da Europa. Eu aprofundo mais sobre esse texto do Renascimento lá em filosofia e principalmente na história da teologia, falando sobre a questão do ad fonte, de volta às fontes, e sobre renascimento cultural. E aqui fica o nosso discurso. Queremos falar no próximo vídeo sobre a Reforma Protestante. Shalom, até a próxima.